Nacionalismo, racismo e extremismo, e todos os ismos estão nesse segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Meu nome é Patrick Timóteo e você está assistindo ao Trick Studios. E nesse nosso vídeo semanal nós vamos falar sobre o segundo episódio da série Falcão e Soldado Invernal, que trouxe um pouco mais de profundidade, principalmente para os antagonistas dessa série. Então nesse novo capítulo nós descobrimos quem é esse novo Capitão América, quem são os Flag Smashers e todos esses antagonistas que nasceram depois do blip. Vem comigo! Pois o episódio começa de um jeito bem diferente, já introduzindo esse novo personagem que é o John Walker. E esse primeiro momento já mostra pra gente ali um pouco do passado desse personagem, onde ele cresceu como capitão do time de futebol e agora assumindo o manto de Capitão América. É aquela história, a gente começa o episódio pensando, tentando imaginar o que vai vir a seguir, e eu achei que aquilo dali era um flashback, mas aí a gente descobre que não. Ele tá se preparando, ele tá trocando de roupa, botando o uniforme do Capitão América, no caso o Capitão América dele, né? E aí então tem um colega dele de exército que aparece e ele fala sobre a responsabilidade que é assumir esse manto de Capitão América, esse símbolo nacional. A cena corta então com a introdução do Marvel Studios e logo em seguida com a entrada do John Walker num campo de futebol, vestindo o uniforme dele com uma multidão aguardando. Essa cena é aquela que a gente já tinha visto no trailer, quando ele tá correndo e bate na mão do maestro da banda marcial, cheio de líderes de torcida, uma banda marcial, várias pessoas nas arquibancadas. Então quando ele chega no centro do campo, em um palco, nós descobrimos que aquilo dali é a transmissão de um programa super famoso dos Estados Unidos, que é o Good Morning America, que é um programa de TV muito famoso da televisão americana, um dos mais tradicionais e que geralmente introduz novidades para a nação. Então a âncora do programa questiona o John sobre toda a importância do personagem, toda a importância dessa figura que é o Capitão América para a nação americana. Algo que me chamou a atenção é que ele entra no campo de futebol utilizando a máscara, mas na metade da cena ele já tá sem máscara. Ele já não aceita aquele anonimato, que já é uma coisa comum do Marvel Studios. A gente sabe que os heróis da Marvel não utilizam máscara, não se escondem. Inclusive tem um momento ali muito chocante que ele diz como se o Capitão América fosse um irmão pra ele, fosse uma pessoa muito próxima. E aí nós cortamos pra uma cena onde o Buck tá assistindo TV e tá vendo essa transmissão. E, por razões óbvias, o Bucky Barnes fica... Olha a língua. Enfim, ele fica muito chateado. Nesse mesmo momento de corte, então, nós vamos para uma base aérea, onde o Sam tá se preparando para uma missão para interceptar os Flag Smashers, ou Apátridas, né? E aí, nessa base aérea, ele vê vários cartazes do novo Capitão América, e aí a gente entende o que eu tinha falado no vídeo anterior, sobre esse personagem nos quadrinhos ser chamado de agente americano, mas, no universo da Marvel do cinema, ele vai ser chamado de novo Capitão América. Ou simplesmente Capitão América, né? Enfim, é o novo, mas ele é o Capitão América. E os Estados Unidos voltam com aquela mesma campanha, assim como lá nos anos 40, quando o Capitão América foi criado, de inflar o ego nacionalista e mostrar um novo símbolo para a nação. Enquanto Sam se direciona para a aeronave que vai ser transporte para ele até a missão na Europa, o Buck aparece e começa a falar com ele sobre essa história dele ter negado o escudo do Capitão e não querer assumir o manto do Capitão América. Um momento meio chato, porque eu achei que eles iam ter outro jeito de se encontrar, achei que ia ser uma outra trama, mas enfim, então lá. Comprovando então que eles têm uma relação próxima e que o Buck inclusive sabe aonde o Sam trabalha. E, enfim, ali a gente começa a ver como o Buck não gostou da decisão do Sam de deixar o manto do Capitão América e não assumir essa responsabilidade. E é a partir desse momento que a gente começa com a história do Buddy Cop. É um estilo de trama que eu já tinha falado no vídeo anterior e tem a ver com essa ideia de dois policiais que não se gostam, que tem vários atritos, mas trabalham juntos e trabalham bem juntos. Como é o caso do Sam e do Buck. Eles têm até um momento de piada ali, enquanto o Sam tá explicando o que são os Flag Smashers, e aí então o Sam fala que ele tá preocupado porque os Flag Smashers podem fazer parte dos grandes três, que são aliens, androides e magos. Claro que isso vira piada entre os dois ali, principalmente pelo Buck, mas enfim, ainda é uma consequência de Ultimato. Sem contar das alfinetadas do Buck sobre o Asa Vermelha, porque o Asa Vermelha ele é um robô, não é nada que se confie 100%. E aí tem outra cena do trailer também, que inclusive eu acho que esse episódio ele
ele tem várias cenas que já foram pra trailers. Então assim, a gente já pode esperar que os trailers não entregaram nada lá do final. Mas no fim das contas, então, o Bucky vai junto pra essa missão, o Falcão salta da aeronave e aí o Bucky vai atrás, só que o Falcão sai voando e o Bucky sai batendo a cara nas árvores. Mas enfim, a gente vai pra uma parte séria, que eles estão num galpão ali investigando os Flag Smashers, que estão carregando caminhões com alguma coisa. Nesse momento vale ressaltar uma fala muito específica, mas que traz uma informação muito legal, que já vinha de outros filmes da Marvel, e inclusive vem também dos quadrinhos. Quando eles estão mencionando o tempo que o Bucky ficou em Wakanda, e que agora ele parece um combatente como o Pantera Branco. E aí, imediatamente, o Bucky corrige e diz que ele é o White Wolf, o Lobo Branco, que já tinha sido mencionado anteriormente no universo da Marvel, e é uma clara referência aos quadrinhos quando ele assume esse codinome de Lobo Branco. Os nossos personagens começam uma perseguição atrás daqueles caminhões, que de novo já tinha aparecido nos trailers, mas agora finalmente nós descobrimos que todos os Flag Smashers têm o soro do super soldado, ou pelo menos aparentam ter, porque todos eles têm super força. Quando o Bucky invade um dos caminhões e percebe que o carregamento é um carregamento de medicamentos, de vacinas, algo super atual, a gente só não sabe se era da Pfizer ou da Moderna. Diferente dos trailers que a gente tinha visto, enquanto eles estão num combate ali, o Falcão, o Soldado Invernal e os Flag Smashers em cima dos caminhões, o novo Capitão América aparece pra ajudar a dupla. Então ele se junta ao combate ali, inclusive com aquele parceiro que tinha aparecido lá no vestiário nos primeiros momentos do episódio. E algo que também já me chamou a atenção e me abriu os olhos um pouco pra esse personagem é que ele não só utilizou o escudo ou só a força bruta, mas ele também utilizou uma arma de fogo, coisa que o Capitão América não utilizava só lá atrás, se a gente for lembrar, no primeiro filme, quando era uma situação de guerra. Então isso é um detalhe que me deixou com uma pulga atrás da orelha. No caminho, esse Capitão América... Eu não vou conseguir me acostumar a chamar ele de Capitão América, porque ele não é o Capitão América. Mas enfim, vocês entendem que é o novo Capitão América. Ele passa num carro do exército e oferece carona pros amigos dele. Depois de ser um pouco relutante, então eles decidem entrar nesse transporte, e a partir dali que eles começam um diálogo e começam a conhecer um pouco mais desse novo Capitão América, do John Walker. Ali também nós descobrimos que esse novo Capitão América também tem um novo parceiro, que é o Battlestar, mas nesse discurso, nesse momento, eles tentam deixar muito claro que ele não quer substituir o Steve Rogers, ele não quer substituir o antigo Capitão América, e que isso é uma coisa muito importante de deixar claro. Será? Inclusive o Falcão questiona como é que eles ficaram sabendo dessa história, e aí eles descobrem que o Red Wing estava sendo rastreado pelo governo americano. E vale ressaltar um detalhe que eu esqueci, mas na Batalha dos Caminhões, o Red Wing é destruído. Mas enfim, o Joe Walker tenta deixar muito claro que ele quer dar suporte à causa. Uma coisa que fica meio forçada ali, mas... vamos ver. E o Sam e o Bucky descem do transporte, porque enfim, o Bucky já tava nem aí pros dois. E depois disso nós temos um momento dos Flag Smashers ali, que basicamente a gente entende que eles têm uma comunidade muito forte. Então aquele núcleo que a gente vê ali é um núcleo muito unido, de pessoas que estão realmente se ajudando ali, quase como uma família. E eles veem um movimento de defensores e pessoas que acreditam na causa crescendo cada vez mais no mundo. Mas aí nós temos um corte que nos leva até Baltimore, onde o Bucky diz que tem um aliado ali que pode trazer algumas informações importantes para eles. Lá em Baltimore nós temos a cena então que traz um pouco mais de profundidade para as questões raciais que essa série vai abordar. E ali nós temos um momento muito simbólico de mostrar como o Falcão, esse super-herói, sendo negro, representa um grupo de pessoas que não é lembrado quando se fala em super-heróis. Mas enfim, a dupla chega numa casa e nós somos apresentados então ao Isaiah Bradley, que é aquele senhorzinho de idade que fez parte daqueles experimentos científicos para tentar recriar o soro do super soldado que foi utilizado no Steve Rogers. E nessas cenas nós temos todo o diálogo sobre ele sendo submetido a todos os testes e como isso afetou a vida dele sempre. O Isaiah Bradley é um personagem existente nos quadrinhos e ele foi o personagem que, dentre muitas pessoas negras que foram submetidas a injeções do soro de super soldado, foi o único que sobreviveu e representou os Estados Unidos em várias guerras depois do desaparecimento do Capitão
América. Mas ao retornar aos Estados Unidos, ele acaba sendo julgado e preso por muitos anos, inclusive em manicômios. Coisa que na série Falcão e Soldado Invernal também é mencionada. Ele também fala sobre os 30 anos que ele ficou preso. Sem contar o fato que ele menciona de já ter lutado contra o Soldado Invernal e o Buck afirmar que ele não é mais aquele assassino que ele era. Mas enfim, eles acabam saindo da casa do Isaiah sem as respostas que eles queriam, porque o Buck tinha proposto a ir da casa dele para tentar descobrir sobre esses outros testes que foram feitos em humanos pro soro do super soldado. E nessa saída nós temos um momento muito importante, quando Sam questiona por que eles deixaram esse super soldado, que era o Isaiah, preso ou escondido todos esses anos, apenas por ele ser negro. Mas se não bastasse isso, a Marvel mostra como essa série vai falar sobre essas questões raciais, e então a dupla é parada por um grupo de policiais. Numa cena que infelizmente a gente sabe que acontece repetidas vezes na realidade norte-americana. E então a dupla é parada porque os policiais acham que o Sam tá agredindo verbalmente, fisicamente o Buck. Mas quando ele diz que ele é o Falcão, o discurso muda e eles dizem: ah, a gente não te reconheceu porque tu tava sem os óculos. Infelizmente a gente sabe que isso é uma realidade muito forte norte-americana, não exclusiva, mas que a gente sabe que lá a situação é muito pior. Mas antes que os dois seguissem em frente, os policiais acabam prendendo o Buck porque o Buck perdeu uma sessão da terapia dele. Já lá na delegacia a gente descobre que o Buck foi liberado, mas não por causa da médica dele, e sim por causa do Johnny Walker, porque enfim, ele tem uns pontos com a polícia e conseguiu liberar o Buck. E porque ele é um bom rapaz. Pathetic. O Buck e o Sam vão para uma sala com a terapeuta e lá a gente tem aquela cena que também já tinha aparecido no trailer, onde eles têm a competição de quem pisca o olho primeiro, enfim, eles têm todo aquele momento. Esse tem o momento das coxas, que é um momento hilário. Mas eles começam a discutir então sobre o que tá incomodando eles, e o Buck deixa muito claro de novo que ele tá extremamente incomodado pelo fato do Falcão recusar o manto do Capitão América, mas o Sam retruca, dizendo que nem o Buck, nem o próprio Steve entenderiam os motivos dele para não assumir esse manto. Então o Buck fala que se o Steve estava errado sobre o Sam, provavelmente ele estava errado sobre o Buck também. E no último momento, quando eles saem da delegacia, o Johnny Walker tá lá esperando eles, inclusive chama a atenção deles com a sirene da polícia, uma piada de extremo mau gosto. E aí o Johnny Walker larga a seguinte frase: então não fiquem no meu caminho. Nesse momento, eu vi o poder subir totalmente a cabeça desse cara e aí perceber que aí tem coisa, alguma coisa vai acontecer, então vamos ver. E nós cortamos para um momento final, já com uma introdução de uma música clássica ao fundo da cena, e o Buck falando sobre eles irem atrás de uma pessoa que conhece muito bem a Hydra de dentro, conhece muito bem o projeto do soro do super soldado. Então nós paramos na cela do Zemo. Mas enfim, momentos-chave que ficam desse episódio. Primeiro ponto é o Johnny Walker e quais são as reais intenções desse cara. Segundo ponto são os Flag Smashers que fugiram numa aeronave e que estão com aquelas vacinas que a gente não sabe as intenções reais com essas medicações. A questão racial, que inclusive já tem fãs especulando. Se vocês notarem várias cenas, vários momentos no fundo da cena, é possível ver placas de stop, placas de pare. Quem sabe é a Marvel deixando aquele recadinho: pare com o racismo. É uma mensagem sutil, mas que muitos fãs já pegaram. E por fim agora, a dupla que vai atrás do Zemo, e ele vai ser esse personagem então que vai ser um conselheiro, vai indicar pro Falcão e Soldado Invernal aonde que eles encontram mais informações sobre o soro do super soldado. Mas e aí, vocês gostaram desse segundo episódio? Acha que esse episódio foi interessante? Eu acho que esse episódio foi bem interessante, tem pontos ali que ficaram meio mal amarrados, como por exemplo a aparição do Buck e do Sam juntos, que foi meio súbita, mas ok. Mas os assuntos desse episódio são assuntos muito interessantes e muito profundos, e vale ressaltar que essa série vai trabalhar, vai abordar e aprofundar. Enfim, agora é esperar pra ver. O que vocês acham? Vocês acham que o John Walker vai ser esse vilão, vai ser esse extremista, nacionalista, fascista, todos esses istas? Já deixa aqui nos comentários, porque eu acho que esse cara não é flor que se cheire. Também não esquece de deixar o like aqui, porque isso é muito importante, isso me ajuda muito e mostra que vocês estão gostando desses vídeos sobre Falcão e Soldado Invernal. Tô deixando aqui os resumões de cada episódio para quem tá assistindo não esquecer desses detalhes. Me segue também no Instagram, porque tá saindo vídeo toda semana, como eu sempre digo, conteúdo aqui é semanal e é conteúdo de qualidade sobre Disney Plus. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!